O nome de Deus seja louvado. Agradeço a Deus a coroa de vida eterna a qual Ele me oferece, se eu for uma filha firme e fiel até o fim. Agradeço a Deus por quanto agora, dia 19 de março, completou 63 anos que o Senhor tem me chamado nas águas do batismo. E graças eu dou a Deus, que foi muitas provas, muita luta, mas o Senhor me tem conduzido até esse presente momento. Agradeço a Deus que Deus tem preparado filhos, esposo, filhas, genros, nora e 3 netas também. Agradeço a Deus que o Senhor fez uma obra que uma das minhas netas, que muita irmandade aqui sabe, ela nasceu com o céu da boca aberto e foi muita nossa aflição, porquanto tudo que ela se alimentava, ela punha para fora. Foi 40 dias que nós passamos com ela assim, nessa situação. Tivemos que esperar 2 anos para ela fazer a cirurgia. Deus preparou que ela fez a cirurgia, ficou perfeita. E também ela nasceu sem audição. Quando o meu filho soube, ele ficou em desespero. Falou: mãe, se ela não falar, ela também não vai ouvir. E também vai ser grande a nossa aflição. Mas eu agradeço a Deus que Deus deu audição para ela. E também Deus preparou que agora, dia 6 que passou, o Senhor preparou dela ser oficializada, organista também. Agradeço a Deus pela inteligência que o Senhor tem dado a ela. As 2 minhas netas agora já são oficializadas. E só tenho palavras para agradecer a Deus por quanto são as provas, mas o Senhor tem vindo sempre ao nosso encontro. Eu também tenho passado por várias enfermidades. Quando teve aquela época da pandemia, o Senhor me provou também com a herpes zoster no rosto. Foi grande a dor, muita aflição, mas o Senhor abençoou que não ficou nenhuma marca no meu rosto. Agradeço a Deus pelo esposo que Ele tem preparado, por 56 anos de casados também que o Senhor tem dado para nós. Ano de paz, ano de tribulação, mas o Senhor sempre nos tem ajudado. Agradeço a Deus por essa força. Deus seja louvado. Amém. O nome de Deus seja louvado. Eu agradeço a Deus, primeiramente, pelo perdão dos meus pecados e pela coroa da vida eterna que o Senhor me considerasse por permanecer firme e fiel à tua palavra até o fim da minha vida. Eu agradeço a Deus que eu passei por uma cirurgia, aliás, 2 cirurgias da vista, e uma eu vou ter que refazer agora no final do mês que vem, porque deu errado a primeira cirurgia. Aí Deus preparou me fazer a segunda cirurgia no outro olho. E no mesmo dia que eu fiz a cirurgia, eu estava com a pessoa em casa me ajudando, porque eu moro sozinha. E ela, no mesmo dia, ela foi pingar um colírio nos meus olhos e escapou o frasco da mão dela, que é bem dentro do meu olho, no mesmo dia da cirurgia. E naquele momento eu não vi mais nada. Eu falei: Senhor, eu perdi minha visão. Aí eu fiz um voto na presença do Senhor, se o Senhor tivesse misericórdia e viesse ao meu encontro, que eu não perdesse a minha visão, que não tivesse acontecido nada tão grave, que eu levantaria e glorificaria o nome santo do Senhor. Eu agradeço a Deus que quando eu cheguei lá no irmão, né, que é nosso irmão, que fez a segunda cirurgia em mim, e ele falou assim: irmã, foi um milagre que Deus fez na sua vida, que você não era para você enxergar mais, porque foi feito hoje, está tudo aberto, onde foi colocada a lente lá dentro. Mas eu agradeço a Deus, irmandade, que está tudo bem comigo nessa parte dessa vista, e o Senhor me guardou e me livrou de ter perdido a minha visão também. Eu agradeço a Deus por tantos votos que eu tenho feito na presença de Deus, um momento de angústia, de aflição, e o Senhor tem vindo a meu conta, tem me dado força para suportar tudo. E eu agradeço a Deus por essa força. Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém. É a primeira vez que eu venho testemunhar e venho pagar o voto com Deus. No final do ano passado eu fiz uns exames. Aí, é uns exames de rotina. Aí passou uns dias, aí ligaram para minha irmã, para o meu esposo, de emergência, falando que eu tinha aqui no posto de saúde, que já estava uma consulta marcada para mim.
e que o assistente social e a médica queria falar comigo. Aí chegou lá, eu falei, né? Eu falei, não, eu quero ir hoje para saber o que está acontecendo comigo. Aí eu fui, quando chegou lá, aí veio conversar uma psicóloga comigo. Aí sentaram, conversaram, explicaram para mim, falaram, olha, seus exames deram alterado, a gente vai pedir mais exame. Aí, enfim, fiz uns exames. Aí eu soube que eu estava com câncer, né? Estava no começo do câncer. Aí no dia que eu fui na consulta, eu estava com meus filhos. Aí eu lembrei, né, de tudo que minha mãe passou. Aí falaram para mim, né, que já estava avançado. Eu tinha que fazer cirurgia, tomar remédio quanto antes. Aí eu falei, nossa, eu só tenho 34 anos, eu vou morrer. Aí eu comecei, já passaram as medicações para mim. E aí eu comecei a ficar doente, porque você começa a tomar, você começa a vomitar, você começa a ficar com fraqueza. E nesse meio tempo eu acabei ficando doente. Aí eu fui no hospital. O médico me deu um remédio, que me deu um choque anafilático, que eu quase morri. Aí tiveram que ligar para o meu marido, às pressas, e eu com meus 2 filhos. Eu sempre estou com meus 2 filhos do lado. Aí falaram no hospital, ele foi para um hospital e chegou, não era aquele hospital, e a minha filha, não sei o que aconteceu, ela ligou, falou que eu estava em outro. Quase morri por causa de um remédio. E no mês passado, no dia do meu aniversário, né, fizeram a cirurgia. E aí naquela mesma cirurgia, acho que eu fiquei umas 3 horas, 4 horas apagada, não lembro. A médica tirou metade do meu útero, porque normalmente tira tudo, mas não sei o que aconteceu, o que eles fizeram. E ali começou a fazer a quimioterapia, né? Mas eu sei que eu tomei uma anestesia que é de cheiro, uma aqui, uma nas costas. Aí ontem eu fui na médica. Aí a médica falou que eu vou ter que continuar fazendo o tratamento, mas ela falou, nem parece que você fez uma cirurgia, porque tirou tudo, só que a gente vai ter que continuar a quimioterapia. Aí ela falou, nem parece que você se recuperou tão bem, né? Eu falei, é. Mas Deus tem falado na palavra que não vai ser disso que eu vou descer a sepultura. Desculpa estar chorando, porque Deus tem feito tanta coisa na minha vida, na vida dos meus filhos. Eu falei para o irmão, meu filho mais novo, ele é autista. Ele quase não fala, mas a gente, quando começou a congregar aqui, meu filho não falava nada. E eu quase não trago ele, porque ele se bate muito, ele chora muito. E na primeira reunião de jovens que a gente veio, aí ele falou, te amo. E os médicos tinham desenganado ele, porque meu filho teve derrame. Os médicos acharam que ele ia ser totalmente deficiente. Hoje ele é só autista, mas os médicos falaram que ele não ia falar, que ele não ia andar, que ele não ia fazer nada. E Deus tem feito tudo o contrário do que os médicos falam. Então eu tenho que agradecer a Deus, porque tanta coisa que o Senhor tem feito na nossa vida. Se eu contar tudo, vai demorar muitas horas, sabe? Mas Deus é maravilhoso. E eu só tenho a agradecer a Deus pela minha vida, pelo perdão dos meus pecados, por tudo que o Senhor tem feito na vida dos meus filhos, porque os 2, eu já vi os 2 desenganados, os 2 da medicina. A minha filha, ela está ali. Ela nasceu com tumor raro, então quando eu lembrei do câncer, eu lembrei dela. Os médicos falaram que ela não ia durar 1 ano. Hoje ela está com 11, vai fazer 12. A Irmandade de Hortolândia, de Campinas, conhece a gente.
E a gente, muitas vezes eu pedi para a Irmandade orar por nós, orar por ela. Porque quantas vezes ela esteve assim desenganada. Sabe, os médicos falaram, todo ano fala, ela vai viver tanto tempo porque ela tem uma doença rara. E essa doença desenvolve várias doenças. Foi 7 cirurgias para ela estar ali. Agora ela vai passar por mais uma. Mas o Senhor tem dado força, foi através dela que eu vim congregar aqui, eu era de outra denominação. Mas o Senhor tem feito tanta coisa maravilhosa na nossa vida, sabe? Eu agradeço a Deus por tudo. Desculpa o tempo que eu... O Senhor tem feito tanta coisa na nossa vida, sabe? Tantas vezes que eu vi eles ali lutando e o Senhor tem falado, não vai ser assim, não vai ser disso. Quantas vezes vem na palavra da mulher que sangrava, vem de Lázaro, vem... E quantas vezes os médicos falavam, se prepara, porque vai ser amanhã, vai ser depois de amanhã, vai ser hoje. E assim tem vindo todo ano. É uma vez por ano, no mínimo, que eu vejo meus filhos caídos no hospital. Não sei o que acontece. Mas o Senhor tem guardado eles e eu creio que eles vão testemunhar muito, que muitas almas vão chegar até Deus, até o Senhor, com os testemunhos que eles vão dar, porque o inimigo tem tentado levar eles, e eu sei que Deus... Desculpa, eu não consigo falar muito. Desculpa eu não poder falar mais, é porque eu não consigo, eu estou chorando muito. Mas eu agradeço a Deus, porque o Senhor tem me dado força para lutar por eles. Muitas pessoas chegam e falam, nossa, Flávia, eu consegui um tratamento por conta que você me encaminhou, você me falou alguma coisa. Glória a Deus. E são tantos testemunhos nos hospitais que é todo dia de segunda a sexta, na porta de um médico. Todo dia eu venho falando, meus filhos conquistou, saiu dessa batalha, meu filho ficou na sonda, minha filha, mas Deus tem guardado. E muitas pessoas falam, eu quero ir lá visitar essa igreja. Eu falo, não é a igreja, é Deus. Né? É Deus, porque a gente convida as pessoas, mas as pessoas acham que é aqui, né, o milagre. E eu creio que é através das nossas orações que a Irmandade tem, né? E eu creio, né, tanto eles quanto tantas pessoas que têm pedido, né, que está enfermo, o Senhor vai fazer como Lázaro, né? Porque Lázaro estava ali, para o homem já estava podre, mas para Deus não. E eu creio que o Senhor vai fazer com muitas pessoas que o Senhor tem pedido oração, quanto os irmãos que estavam, né, esses dias na UTI, o Senhor tem feito maravilhas. Eu agradeço a Deus, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmandade, o Senhor me faz sentir de contar um testemunho bem rapidinho. Já passou um pouquinho o horário. Tenho 2 primos meus. Um primo meu veio há alguns meses atrás, um ano e pouquinho atrás, e naquele dia que ele veio congregar aqui conosco, ele recebeu o diagnóstico do câncer, um câncer muito agressivo no estômago, um câncer maligno, e ele me dizia assim, dentro do estômago era do tamanho de meia banana atravessada, de tão grande que já estava o câncer. E naquele dia que ele veio congregar aqui, ele havia recebido o diagnóstico, e que seria um tratamento difícil, que não tinha todas as esperanças. Na oração daquele culto, foi um culto com 3 orações.
Foi a primeira oração, a segunda oração, e na terceira oração o Senhor veio e selou ele com a bendita promessa do Espírito Santo. O Senhor não libertou ele naquele momento, mas encheu o coração dele de fé, para poder suportar aquilo que viria à frente. Passando o diagnóstico dele, a irmã dele foi diagnosticada com câncer maligno também, no mesmo local da irmã Flávia que testemunhou agora, mesmo local, um câncer difícil. Os dois estavam caminhando assim, a mãe entrou em grande agonia, não é para menos, né? Imagina 2 filhos sendo diagnosticados com câncer maligno ao mesmo tempo. Mas se passou o tempo, o Senhor foi falando pela sua palavra, o Senhor veio com o seu poder e libertou os 2 por completo. E hoje nós estamos aqui glorificando o nome santo do Senhor, e eles têm obra para contar, e nós aqui também estamos glorificando a Deus.